Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, as coisas nos últimos dias andam quentes, né? Tava colocando aqui, andam quentes aí no que tange esse pessoal aí envolvido com política e religião, né? Então, bem recentemente, o avião da Igreja Quadrangular, da qual pertence a Damares Alves, que é uma igreja da família dela e que ela é a responsável aqui no Distrito Federal, né? Então, a polícia encontrou 290 quilos de drogas neste avião que pertence à igreja. E aí, rapidamente, eles correram para dizer que eles é que tinham denunciado, mas na realidade não foi isso. A Polícia Federal disse isso diversas vezes, que eles investigaram e conseguiram chegar e que não houve denúncia por parte da igreja. Então, mais uma vez, esse pessoal envolvido em confusão, envolvido em treta. E isso é só para provar mais uma vez que essas pessoas não estão nada mais, nada menos além do que eu e você, talvez, que somos pessoas que não estamos envolvidos nesse tipo de coisa, e só essas pessoas não têm iluminação nenhuma, não estão debaixo do guarda-chuva de Deus exclusivamente, né? Porque debaixo do guarda-chuva de Deus todos nós estamos, mas essas pessoas não são exclusivas, essas pessoas não são especiais, elas não são excelência em nada. Essas pessoas cometem crimes como nós. Eu lembrei que aqui, algum tempo atrás, eu até acho que eu tenho essa matéria aqui, um pastor, eu, se eu não me engano, acho que foi em 99, um pastor da igreja quadrangular, foi condenado a mais de 40 anos de prisão por ter matado três frequentadores. Ele matou essas pessoas, ele foi lá na Bahia, e as vítimas foram enterradas no fundo da igreja. Eu lembro disso quando surgiu essa coisa, eu lembrei desse assunto e fui atrás. Foi um pouquinho aqui difícil de achar porque eu não estava lembrando muito bem, fui colocando Bahia e tal, aquela coisa toda para poder conseguir encontrar. E lembrei disso. Então, além de outros fatores e outros casos, né? Então, assim, essas pessoas que se proclamam ou que se acreditam ou se colocam num patamar de superioridade espiritual, essas pessoas são, na verdade, enganadoras. São pessoas que enganam as pessoas e vivem da boa fé daqueles outros, né, que contribuem, que distribuem dinheiro, distribuem. Também, bem recentemente, uma senhora aí pegou os bens do marido, todo o dinheiro que o marido tinha e deu para a igreja. Né? A própria IURD diversas vezes já sofreu, já perdeu processos judiciais por induzir as pessoas a darem os seus bens, seu dinheiro, vender carro e tudo, para que essas pessoas vivam bem. E eles vivem muito bem e não é preciso muita coisa não. Inclusive eu, de uma certa igreja aí, eu tenho condições de provar como eles vivem bem às custas do dízimo das pessoas, né? Da oferta que as pessoas dão. Ah, eles dão porque querem. Não, não dão porque vocês pedem. Né? Então, vocês pedem muito, com um apelo emocional, um apelo psicológico gigantesco. Né? Assim como faz o Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago está aí, ó, perdendo igrejas, mas quem está fechando as igrejas do Valdemiro Santiago não é ele e não sou eu e não é o governo que ele tanto acusava junto com outras pessoas que os governos ou o governo iria fechar a igreja. Quem está fechando as igrejas dele são problemas causados por ele mesmo com a família dele. Né? Então, provavelmente a ira de Deus esteja caindo sobre ele, porque dentro da própria família do Valdemiro estava tendo aquelas problemáticas de a filha se relacionando com o marido da outra e assim sucessivamente, uma confusão, um desvio de 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Olha,
pouco mais sei lá, de 200 milhões para alcançar ali um bilhão de reais em confusões, intrigas e desvio, né, de verba, de dinheiro, e o cara com esse patrimônio todo, ainda muito mais, e fazendas e todo, e chorando na televisão todos os dias dizendo que não aguenta mais. Então, assim, eu não sei se as pessoas se atentam, mas essas pessoas vão para esses lugares que são todos iguais, no sentido de que o interesse particular é dinheiro, 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 dinheiro. Né? Então, você não progride espiritualmente, você se torna uma pessoa obtusa, a sua cabeça totalmente fechada para qualquer entendimento. Então, você apenas busca assim, engolir aquilo que aquelas pessoas que são treinadas, mau caráter, treinadas para enganar pessoas. Né? Então, e aí, nos últimos tempos, vocês sabem, teve uma combinação explosiva de política e religião. Eu sempre repito, uma combinação explosiva, por quê? Porque esta combinação matou Jesus. Né? Não que Jesus não soubesse que isso fosse acontecer, ou que talvez não tivesse. Não estou querendo falar de predestinação. Eu estou dizendo que Deus, como Deus sabe de todas as coisas, como elas funcionariam. Né? Então, aquela combinação explosiva, e eu tenho dito diversas vezes que muitas das coisas que estão na Bíblia, não muitas das coisas não, acho que 100% delas são coisas que nós devemos refletir e reproduzir, e outras que nós devemos refletir e jamais reproduzir. Né? São diversos exemplos de coisas que nós não devemos reproduzir, que estão claras na Bíblia. Então, essa combinação explosiva de política e religião, políticos envolvidos com religiosos e religiosos envolvidos com política e com político, não deu certo. Jesus diversas vezes falou duramente contra essas pessoas. João Batista era crítico, duro dos políticos mau caráteres daquela época, né, que viviam nababescamente, né, usufruindo do imposto do povo, gastando o cartão corporativo do povo, né, roubando as joias do povo, fazendo conchavos aqui e ali. Era assim que essas pessoas viviam. João Batista criticava, e eles simplesmente utilizaram de uma menina, utilizaram de uma jovem, né, e da conotação sexual para tentar levar João ao fracasso. Né? Espiritualmente ele não pecou, e nem materialmente ele não pecou, mas pagou com a própria vida pelas os desmandos, os maus feitos dos políticos, isso é claro. Né? E Jesus diversas vezes fala desses caras, raças de víbora, hipócritas, mentirosos, e dentre outros xingamentos, ou seja, são palavras, adjetivos pejorativos que o Jesus utilizava. Ele não usava palavrão, né, ou palavra de baixo calão para se referir a essas pessoas, mas usavam palavras mais clássicas, como Chico Buarque xingando as pessoas nas suas músicas, sem dizer sequer um palavrão de baixo calão. Entendeu? Então, Jesus diversas vezes confrontou essas pessoas com a verdade, com a realidade, e vocês viram no que deu. Né? Só que, como eu repetindo novamente, Deus sabe de todas as coisas, sabe o que estava fazendo, o que deveria ser feito. E o que serviu de exemplo para nós não utilizamos. Por isso nós estamos aí enredados com essas pessoas que estão travestidas de religiosos, mas estão envolvidos com crimes. Aí alguém pode dizer, vocês não podem bater o martelo e já dizer, não. As redes sociais, elas são... as redes sociais e os jornalistas, a mídia também, ela é muito hábil ou são muito hábeis em julgar
e condenar as pessoas, né? Já dá sentença antes da pessoa chegar no juiz. Então, eles já julgam, já dão ali, já indiciam, julgam e condenam as pessoas por antecipação, que quando chega no tribunal parece que o juiz não tem uma outra opção a não ser condenar as pessoas, porque a mídia já fez isso, né? As redes sociais já fizeram isso, trabalham para isso, né? Mas é lógico que o caso da família da Damares lá, da igreja deles e do avião deles, que esses caras até avião têm, né? Qual o intuito, por que esse avião estava sendo utilizado para transportar drogas, assim como nunca ficou esclarecido ainda o militar aqui da aeronáutica que está preso por levar 39 quilos de droga dentro do avião que o Bolsonaro estava, ainda não está esclarecido. Alguma coisa tá errada aí, tem alguma coisa muito estranha nisso. Esse cara vai pegar essa cadeia, vai ser expulso da aeronáutica, com certeza, já deve ter sido expulso, vai ficar preso por tráfico de droga, a vida acabada, destruída, se bem que quando foram puxar a ficha dele, ele não era boa bisca, assim como muitos outros, né? Esses outros caras que estão presos aí, que estavam patrocinando o golpe, aquele senhor lá, Ailton, não sei das quantas lá, que estava lá fomentando o golpe, foi expulso do exército por ser um mau militar. O tal do Ailton foi expulso do exército quando era major por ser mau militar. Aliás, várias pessoas são expulsas quase que diariamente das forças de todas as polícias, do exército, da marinha e da aeronáutica, porque são maus militares, são péssimas pessoas e acabam entrando nas forças e contribuem para o mal. Então aconteceu a mesma coisa com esse Ailton. Foi expulso, mas estava lá dentro do Palácio do Planalto, junto com outros generais e outros militares da ativa, como o próprio Coronel Cid, que também está preso por cometer deslizes, dentre outras pessoas que acabam sendo presas e expulsas. Então, assim, pessoas boas e pessoas ruins existem em todos os lugares. Né? Pessoas boas e ruins existem em todos os lugares. Então, eu estou dizendo e repito novamente, a explosão é uma combinação explosiva quando você coloca política e religião juntas. Então é isso, valeu, muito obrigado. Quem sabe eu grave outro vídeo mais tarde, mas é isso. Muito obrigado.